Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. A Cristiane está aqui, só que ela está atrás das câmeras, ela não colocou o microfone ainda. Ela vai entrar daqui a pouquinho. Pronto, tá aqui, chegou. Cheguei! Onde casais... Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Deixa Bom, eu pegar meu assento aqui. Hoje nós vamos falar aqui para pais e filhos e também vamos misturar o assunto de relacionamentos, porque o tema de hoje vai ser qual a idade mínima para o jovem começar a namorar. O que você acha? É o pesadelo da maioria dos pais que sempre ficam naquela questão, deixo meu filho namorar, deixo minha filha namorar. Nós temos aqui alguns jovens que vão contar suas experiências nessa situação com os pais. E também nós temos aí uma matéria que fala do pesadelo, especialmente do pai, quando a filha vai trazer a casa o primeiro namorado. Assista só. Butterflies, butterflies, we were meant to fly, you and I. O despertar do interesse amoroso é um momento de passagem na vida de qualquer adolescente. É como se marcasse o final da infância. É a fase em que o outro se converte em príncipe ou princesa. Época de experimentar os sentimentos de maneira intensa. Tudo como se fosse para sempre. E o que fazer quando a paixão evolui para o namoro? O primeiro namoro da vida de um filho. Qual foi a primeira reação que você teve quando soube que sua filha estava namorando? De susto. Né? Uma reação de susto, você fica incomodado, você fala, e agora? Para mim é muito tranquilo também, porque já a família, né? Eu já comecei a namorar com meu marido, eu tinha 16 anos. Simone é mãe de Alexandre. Ele, aos 14 anos, se apaixonou por Júlia quando ela tinha 12 anos. Nunca tinha sido pedido em namoro antes? Já. Mas você não tinha aceitado? Por quê? Não. Eu era mais nova. Com Alexandre foi diferente e o resultado é que os dois estão juntos há 8 meses. Não é aquela coisa grudada assim, que fica sempre junto. Os dois só se veem aos finais de semana, mas se falam todo dia. Quem que procura mais, Alexandre, você acha? Acho que eu. Eu ligo bastante todo dia. Todo dia? Todo dia. A gente fica mais ou menos umas 2, 3 horas falando. No começo, eles se falavam a tarde toda, né? Então, era uma coisa assim, incontrolável. Para Vitória e Lucas, juntos há 1 ano e meio, tudo começou com uma amizade. Não sabia se admitir pra mim mesma que eu gostava dele ou se era loucura da minha cabeça. Foi a mesma coisa pra mim também. A sintonia dos dois é visível. Um completa a frase do outro. Quando é solteiro, jovem sempre quer ir pra balada, quer sair, quer aproveitar, sabe? Todo final de semana. E um programa bom pra você, então, qual que é? Ficar em casa, comprar um box de série, assim, e ver um final de semana inteiro de série. E ele é companheiro nessa coisa? Ele adora. Sempre vejo, não pode ser qualquer série que eu Compra vejo. todas as temporadas, a gente fica vendo direto. Tinha um pai que não aceitava nenhum tipo de namoro e mãe também não. Mas namorava assim mesmo, né? Namorava escondido. O que é muito ruim, muito ruim. A gente acaba sofrendo junto, né? Ficando feliz junto. Quando eles estão felizes, você acaba se envolvendo na relação, né? Porque é tão novo, né? Vocês estão há 8 meses juntos, é óbvio que vocês já tiveram os atritos, né? Já. Durou que um dia se ficar sem se falar. E aí você ficou péssimo? Eu fiquei. E a Júlia? Eu fiquei brava. Vocês já terminaram alguma vez? Já. E aí, como foi? É horrível, né? Que você acaba querendo saber da pessoa pelo círculo de amigos. E ela sofreu muito ou ele... Ela sofreu. Você via ela sofrendo aqui?
Sofreu. Então, este é um tema que preocupa muitos pais e eu gostaria que você que é pai, que é mãe, que está passando por este problema, por essa situação, onde vocês ficam num embate com os filhos ou com a filha, com o filho, sobre se é a idade, já está na idade certa para namorar ou não. Então, eu queria que vocês participassem do programa, inclusive nós temos aí não só o telefone, mas também o Skype. Se você usa o Skype da Escola do Amor Responde está aí, EA Responde, adicione no Skype e você pode ligar agora, tentar ligar agora e quiser participar, você pai, mãe que está passando por essa luta agora. Meu filho quer namorar com 12 anos, com 13 anos, minha filha quer namorar com 12 anos. Tem vários vídeos na internet de meninas de 3 anos, 4 anos, 5 anos que quer namorar. Então, você está passando algum problema assim? Comece a ligar para a gente para fazer as suas perguntas ou então contar a sua experiência, tá bom? E nós vamos também falar com as pessoas que estão aqui, os jovens que estão aqui no nosso estúdio e vão contar a experiência deles. Temos alguns aqui que estão namorando, outros que o pai, a mãe não deixam namorar e eles vão dizer exatamente o que está acontecendo. Suas considerações iniciais, Cristiane. Sem já dizer a sua opinião. Só... Sem dizer minha opinião? O que eu vou falar? Que o Seven também acha o mesmo que eu acho. Pronto. O Seven não tem namorada, a gente não aprovou ainda. Ele diz que não está em idade de namorar. Bom, antes de falar sobre o tema, mais agora aqui com os nossos convidados, vamos conversar com algumas pessoas que participaram da nossa palestra da Terapia do Amor ontem, na quinta-feira, onde nós estamos na série das 21 verdades sobre o amor. Algumas pessoas participaram conosco aqui no Templo de Salomão e outras pessoas participaram em outras localidades da Terapia do Amor. Foi o caso da Stephanie, que participou da Terapia do Amor ontem. Alô, Stephanie? Oi, Renato, tudo bem? Tudo bem? Você participou da Terapia do Amor onde? Aqui, aí mesmo no templo. No templo ontem, estava com a gente aqui. Isso, estava. E aí, você já faz há muito tempo a terapia ou está começando? Então, eu estou fazendo há 1 mês e meio a terapia aí no templo. Tem sido muito bacana. Todas as quintas-feiras eu não perco mais nenhuma quinta-feira. E você, qual é o seu status? Namorada? Solteira. Solteira, ok. Solteira. E o que você tem buscado na Terapia do Amor? Então, eu tenho buscado aprender, né, sobre me preparar para eu estar pronta para me casar um dia. Então, eu tenho buscado me cuidar para que eu possa aprender um dia a ser uma boa esposa. E qual a sua idade? Parece bem jovem. Tenho 19. Nossa, que jovem inteligente, né? Inteligente. Está começando certo. Está começando certo. Se todos os jovens fizessem como você. E ontem, como que foi a palestra? O que ficou com você? O que te chamou a atenção? O que foi assim mais útil para você? Então, ontem foi bastante interessante. Foi falado, né, sobre o amor mandamento, que é algo que eu nunca tinha ouvido falar, assim, não dessa forma, né? A gente ouve muito falar aí sobre o amor sentimento, é o amor que tem sido comercializado nos livros, nos filmes românticos, é o amor que, infelizmente, a gente nasce com isso enraizado, né, dentro da gente. De uma certa forma, a gente aprende que o amor é um sentimento, como foi comigo, foi com meus pais, e eu acredito que é no mundo inteiro assim ainda, né? Até da forma que você mostrou ontem, que as definições no dicionário, que o amor é um sentimento, uma forte afeição, e na verdade não é nada disso. Então isso ficou bem marcado dentro de mim, que o amor ele realmente não é um sentimento, é um mandamento. Então o amor-sentimento ele é um amor irresponsável, porque por isso que os casamentos acabam, por isso que os relacionamentos acabam, porque as pessoas olham e dizem que não sentem mais nada, então elas não têm a responsabilidade de sacrificar nada. Simplesmente o sentimento acaba e pronto. Então, isso foi bem bacana, que ficou bem marcado em mim ontem. Quer dizer, é muito fácil, entre aspas, né, a pessoa relegar as responsabilidades dela a um sentimento. E depois ainda dizer, eu não mando no meu sentimento. Quer dizer, não tenho culpa nenhuma. Né? Se eu fiz bem ou se eu fiz mal, não tenho culpa. A culpa não é minha. Né? Imagina se nós fizéssemos só as coisas que nós temos vontade de fazer. Não é mesmo, Stephanie? Isso, verdade.
Tem dia que a gente não vai nem levantar da cama, né? Certeza. Ok, Stephanie, obrigado pela participação. Esperamos que você esteja de volta na próxima quinta para a terceira verdade, tá bom? Certeza. Com Obrigado. certeza eu estarei. Obrigada a vocês. Obrigado. Então, nós temos mais pessoas na linha já para falar. Vamos falar com mais pessoas daqui a pouquinho. E você que também participou na Terapia do Amor, você pode acessar a nossa página oficial na Terapia do Amor no Facebook, que é facebook.com/Terapia do Amor. Esse é da Escola do Amor. Mas tem o da Terapia do Amor e você pode deixar lá o seu comentário, o que você aprendeu ontem, como é que foi para você participar da palestra da Terapia do Amor, ok? Nós temos também agora a história de uma jovem de 14 anos, que inclusive é uma atriz mirim. Ela decidiu fugir de casa com o namorado porque os pais proibiam aquele namoro. Ela, com 14 anos, simplesmente decidiu sair de casa. E virou notícia, ficou uma preocupação. Você vai assistir agora a história dessa atriz mirim. Preste atenção. Uma paixão virtual que virou pesadelo para duas famílias. Beatriz, de 14 anos, atriz mirim que chegou a participar de uma novela infantil, e Tom, de 17, se conheceram pela internet. Logo depois do primeiro encontro, quando publicaram essas fotos juntos num shopping, eles planejaram a fuga. Um novo começo, ele publicou. Sexta, minha vida vai começar, ela escreveu. Ela falou brincando, eu vou fugir de casa. Aí as amigas não levaram a sério, porque ela falou brincando e sorrindo mesmo. Com o boletim de ocorrência do desaparecimento em mãos, as famílias conseguiram confirmar que eles embarcaram de São Paulo com destino a Belo Horizonte. Como a lei permite que crianças a partir de 12 anos viajem de ônibus desacompanhadas e sem a autorização dos responsáveis, o casal não teve dificuldades para embarcar. A família de Tom diz que o jovem levou cerca de R$2.000 que havia economizado. Beatriz, apenas R$72 e um ursinho de pelúcia. O fato de nem saber é uma possibilidade se eles estão vivos, sabe? Ou se não tem uma pessoa de má índole, sabe? Ou se de repente eles brigaram e agora estão os dois sozinhos e agora são duas crianças separadas. O motivo do sumiço do casal teria sido o posicionamento da família de Beatriz, que considera 14 anos cedo demais para um relacionamento. O pai da adolescente está em Belo Horizonte, onde eles foram vistos numa loja de departamentos esta tarde. Beatriz, se você estiver ouvindo isso, não tem mais briga. Vamos pôr uma pedra nisso, filha, tá? Eu só quero te dar um abraço e te levar para casa. Só isso, tá bom? De boa, filha. Isso aconteceu em maio. Felizmente, ela foi encontrada poucos dias depois, já voltou para casa. E o que parece é que ela continua namorando. O pai teve que aceitar que o namoro continuasse. Também depois de um susto desse, né, não é justo, né, com nenhum pai o que ela e o namorado fizeram. Se fosse a mãe dela, o pai dela, eu não ia querer mais ver a cara desse rapaz na minha frente, né? Porque ele fez uma coisa muito ruim para comigo. Péssimo começo, né? Péssimo começo. Como é que eu vou ter um relacionamento agora com uma pessoa que tirou minha filha de casa, né? Aí já começa mal. Então, claro, a filha, as pessoas pensam assim, o importante é que eles se amam, mas quando você casa com a família também. Você vai ter a família do rapaz e a família da mãe. A família do rapaz e da moça, junto. Você vai ter sempre essas pessoas na sua vida, porque elas fazem parte da sua vida, né? E a última coisa que você quer, você jovem, que está talvez até pensando nisso, vou fugir com meu namorado, fugir com a minha namorada, porque os nossos pais não aceitam o nosso amor. Você tem que saber que normalmente isso não dá certo. Normalmente não dá certo. E você vai, ainda que vocês fiquem realmente juntos, vocês vão sempre ter aquele problema de a inimizade da família, sempre. Então você não quer, em um relacionamento amoroso, já começar, às vezes numa idade que vocês não estão preparados, primeiro desafio. Segundo desafio, sem o apoio nenhum da família, especialmente você moça, você jovem. Se você faz isso, você fica totalmente à mercê deste rapaz.
E se ele fizer qualquer coisa com você, ainda que eu sei que você acha que ele nunca vai fazer nada, nenhum mal a você, mas você sabe que vocês provavelmente já brigaram, vocês já discutiram, isso já mostra que vocês vão ter problemas. E se ele se tornar abusivo contra você, então você não vai ter ninguém para te dar apoio. Então é melhor você pensar bem antes de entrar nessa enrascada. Aliás, esse é um péssimo início também em relação ao seu valor. Por quê? Porque se você é capaz de largar todo mundo que você ama, sua família, todo mundo, e ir sair com o seu namorado, fugir com o seu namorado, e na cabeça dele ele pensa assim, bom, ela é toda minha. Essa menina, ela me pertence. Ela é minha. Então ele vai tratar você como se você fosse um produto, um objeto dele. E aí vem o ciúme, vem aquele ciúme doentio. Muita gente passa por isso. E as pessoas não entendem que lá atrás ela deu todas as liberdades para ele. Lá atrás. Né? Muitos relacionamentos abusivos são assim, começam assim. O rapaz, o homem, ele quer você longe das pessoas que você ama. Tira você da sua vida social, tira você da família. Até que você não tem ninguém mais, só ele. Aí ele tem total acesso, total possessão e acaba realmente maltratando a pessoa. Nós estamos aqui com a Raquel de la Torre. Tudo bem, Raquel? Oi, Cris. Oi, Renato. Tudo bem? Tudo bem? Nós já falamos em programa anterior que você teve um problema da aceitação dos seus pais com respeito ao seu namorado. Sim. Mas você já não é de menor. Não. Então você está navegando essas águas aí, né? Sim, Tem que ter muito foco. Você começou a namorar com que idade, Raquel? Eu comecei a namorar com 20 anos, Renato. Meu primeiro namorado e último. E, assim, foi uma escolha minha. Esperar? Sim, esperar, assim, porque o que não faltam são oportunidades para você começar a namorar muito nova, né? Isso de influências desde a escola, assim. E assim, Renato, acho que a influência, né, Cris, principal vem antes das escolas. A televisão já influencia a criança a começar a namorar. Então, as novelas influenciam muito. Essa atriz Mirim, ela faz uma novela que tem algumas cenas que influenciam a criança a pensar em começar a namorar muito cedo. Né? Então, a influência de mudar a mente da criança vem de muito antes dela ir para a escola. Então, ela já começa a pensar que é algo natural. Se ela não namorar cedo, se ela não namorar quando ela tiver 12 anos, ela já está atrasada, ela tem que namorar. Né? E é um grande conflito para os pais, porque o pai pode ter uma opinião mais conservadora a esse respeito, mas ao mesmo tempo os filhos estão assistindo a televisão, como você falou, novelas, filmes dessa natureza, e estão aprendendo o contrário dos pais. E aí quem fica geralmente como o vilão da história são os pais, porque parece que os pais é que estão querendo impedir a felicidade dos filhos, né? Parece que todos os jovens estão se divertindo e só ele ou ela, ali naquela casa de pais chatos, é que estão sendo proibidos de ter um namoro. Então realmente é uma coisa muito injusta. Nós vamos falar com a Michele aqui, que tem 16 anos, não é isso, Michele? Tudo bem? Tudo bem? Sim. E você você quer namorar ou gostaria, não sei, e sua mãe não permite, seus pais, é isso? Sim, a minha mãe, ela é muito rígida enquanto a isso. Ela prefere que eu foque nos meus estudos, que eu tenha uma vida, uma faculdade, depois eu penso em namorar mais pra frente, não agora. Ela prefere que eu tenha uma vida estabilizada primeiro. E com que idade ela acha que isso vai acontecer com você? Ela prefere após 18 anos. Após 18 anos. Ok. E o que você acha disso? Eu acho que ela tem razão, porque se ela fala isso pra mim, ela sabe o meu melhor pra mim, e eu concordo com ela. Porque eu tenho certeza que ela quer o meu bem. E se ela tá falando isso, é porque ela quer me ver bem. E você já teve que negar algum pretendente e falar, não, minha mãe não deixa, alguma coisa assim? Já teve? Sim. É? Sim. Rapazes que vieram falar comigo, pediram pra ter alguma coisa, que iam falar com os meus pais. Mas eu não queria, justamente por saber que não era a hora certa pra mim. Mas nenhuma partezinha de você se rebelou contra a sua mãe, não? Sim, mãe, por que eu não posso? A senhora não deixa. Mas eu entendo que ela quer o meu bem, então eu acho que é o certo. Então pra você está numa boa, por aí? Sim, sim.
Eu tenho uma pergunta para Michelle. Pois não. Porque a mãe dela não deixa ela namorar porque tem os estudos e tudo mais. Sim. E com 18 anos já vai ficar tudo bem, teoricamente, mais ou menos. Eu vejo que, assim, que após os 18 anos eu vou ter já uma responsabilidade maior. Então, ela vê que eu já vou estar mais madura, enquanto eu tiver um relacionamento, eu vou saber como lidar o relacionamento. Mas com 18 anos, provavelmente, você vai estar numa faculdade, sim, certo? Você não tem receio da tua mãe chegar pra você e falar assim, não, filha, é melhor você dedica a tua faculdade primeiro, termina uma faculdade e tal. Você não tem esse receio? Aumenta, exatamente. 25. Então, quando você terminar a faculdade, não, faz uma pós-graduação primeiro. Sempre tem algo a mais que a tua mãe, porque os sonhos da tua mãe pra você são grandes, obviamente, né? Certeza. O que você vai falar pra tua mãe? Que assim, após os 18 anos, eu vou... Ou agora, quando eu começar a gostar de alguém, a primeira pessoa que vai saber vai ser ela. Porque eu confio nela. Então, eu tenho certeza que quando eu estiver namorando, ela vai confiar que eu escolhi o rapaz certo, que essa pessoa faz bem pra mim. Então, eu tenho certeza que ela vai aceitar. Ela conhecendo ele, ela conversando, ela vai aceitar. Tá bom. Okay. Bom, é bom ver que vocês duas estão alinhadas, né? Sim. Estão em harmonia. Pelo menos isso daí é algo positivo. Agora, realmente é importante os pais lembrarem que não vale a pena ficar proibindo os filhos, colocando sempre alguma coisa à frente, né? Eu aprecio o que a sua mãe está falando, concordo com ela, mas depois de uma certa idade, o que está acontecendo atualmente com muitos jovens é exatamente isso. Eles estão deixando a vida amorosa para mais tarde, para fazer faculdade, para ganhar dinheiro, para viajar, para fazer um intercâmbio, alguma coisa assim. E nesse interim eles estão tendo casos amorosos, ficadas, ou então nada muito sério, porque às vezes até escondido dos pais, porque o pai não concorda, se você namorar, para de pagar a sua faculdade e tal. E então os jovens vão tendo problemas de coração partido, não vão desenvolvendo essa área de suas vidas, e aí quando chegam lá para os 20 e tal, 25, 26, que já fizeram o que os pais queriam, as pessoas especialmente a mulher, né? A mulher que quer começar a namorar com essa idade, o homem de 27, 28, 30, ele já está casado ou então está querendo uma mais nova. Então é um grande problema que está acontecendo hoje com os jovens. E muitas vezes não é nem por eles, é por causa dos pais proibirem, por colocar estudo, carreira, dinheiro na frente. Então é uma coisa que os pais têm que saber fazer um bom equilíbrio aí para não gerar outros problemas. A fim de resolver um problema, eles geram outros problemas, ok? Então um aviso fica aí para os pais. Nós vamos ver agora a história da Verônica, que começou a namorar bem cedo e esse namoro acarretou em tentativa de suicídio. Olha só. A transição entre a idade adulta e a adolescência é uma fase bem difícil para a maioria dos jovens. Nela, alterações hormonais, problemas de aceitação, entre outros, podem tornar-se um fator desencadeante para distúrbios psiquiátricos mais sérios, como a depressão, o uso de drogas e até o suicídio. No Brasil, essa é a terceira causa de morte entre jovens, atrás apenas de acidentes e violência. Segundo estudos da Faculdade de Medicina da USP, os transtornos psiquiátricos são o principal fator de risco para que alguém acabe com a própria vida. De acordo com a pesquisa, a depressão está em primeiro lugar, com 35% dos casos. Em segundo, aparece a dependência de álcool e drogas. E muitas vezes, o perigo está mais próximo do que se imagina. O colégio é o principal lugar onde meninos e meninas se conhecem e começam a se interessar uns pelos outros. O problema é quando esse namoro afeta negativamente a vida desses jovens. E foi aqui, nessa escola, que a Verônica começou uma história que quase terminou em tragédia. Quantos anos você tinha quando você conheceu seu ex-namorado? Eu tinha 14 e comecei a namorar com 16 anos. A gente se conheceu na escola e a gente acabou ficando, né? Começamos a namorar. E o começo do namoro foi como? O começo do namoro foi bom, né? Ele parecia ser uma pessoa que, na verdade, ele não era. Tratava super bem.
Era amigo, era companheiro, mas com o tempo ele já foi se mostrando quem ele era. Seus pais sabiam que você estava namorando? Sim, meus pais sabiam que eu namorava. E o que eles achavam? No início, eles até gostavam, mas depois ele começou a se mostrar quem ele era para mim e para os meus pais. E quem ele era? Ele era uma pessoa que me tratava super mal, era ignorante. Agredia você fisicamente? Fisicamente não, verbalmente sim. Então eu me senti um lixo. Eu deixei praticamente de viver para viver com ele. Deixei amigos, deixei família, deixei tudo. E você assistia a aula? Eu matava as aulas para poder ficar com ele. E ele morava mais ou menos aqui nessa rua. E a gente ficava na casa dele. Bem perto da escola. E vocês bebiam, faziam uso de drogas quando estava na casa dele? Sim. Bebia, usava droga. E essa história durou quanto tempo? Durou por volta de 1 ano e 4 meses. O que eu recebia aqui, eu dava em casa. Então, eu tratava minha família da pior forma possível. Do jeito que ele te tratava, Sim. Você tratava a tua família? Sim. E eles viam isso. Então, eles falavam, Verônica, esse relacionamento tá te fazendo mal, termina. E eu achava que eles estavam contra mim. Ela era uma menina doce, carinhosa, e ela foi se distanciando, ela foi mudando. Então, foi bem difícil pra gente. Mas só depois que descobriu inúmeras traições do namorado, decidiu terminar a relação. Só que ao invés de melhorar, ela ficou ainda pior e mergulhou na depressão. O pior momento foi quando eu tentei me matar. O que você fez? Eu já tinha tomado remédios, mas não tinha causado efeito. O único efeito que deu foi que eu dormi. Eu peguei uma faca e cortei meus pulsos no banheiro. Mas eu não cortei os pulsos para me mutilar. Uma faca? Uma faca de serra? Uma faca de cortar carne mesmo. A minha mãe vivia para cuidar de mim. Você queria acabar com o sofrimento dela também? Também. A Verônica teve a sorte de ter a mãe por perto. Tinha um amigo comigo em casa e ele percebeu que eu não estava bem. Então ele já de imediato avisou a minha mãe. Ele avisou que a minha mãe que eu não estava bem e ela subiu. Isso que ela subiu, ela me gritou, eu fiquei quieta. Ela me chamou de vez, na segunda vez que ela me chamou, ela viu me cortando. E aí foi desespero para ela, para o meu pai, para todos que estavam na minha casa. Eu comecei a chorar para ela. E ela falou que se eu queria ajuda. E eu falei que eu queria. Foi assim que ela chegou à palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que Renato e Cristiane fazem todos os domingos. O primeiro dia que eu fui, eu já cheguei em casa melhor. Eu cheguei calma, porque eu era nervosa. Já cheguei confiante, achando que tinha uma solução para mim, sim. Eu já saí totalmente diferente de lá. E aí foi mudando, eu fui melhorando. Eu fui começando a ter uma paz dentro de mim. Ela é uma outra menina. Ela é carinhosa, ela é, assim, sempre tá próxima a gente. Renato e a Cris, eles sempre mostram o lado dos pais. Porque nós jovens, às vezes, achamos que os nossos pais estão pegando o nosso pé. E eles mostram que aquilo é só cuidado. Hoje, eu olho pra mim e eu não me reconheço há tempos atrás. Porque hoje eu tenho paz dentro de mim. Eu sou uma pessoa calma. Não tenho mais vontade de me matar. Pelo contrário, hoje eu quero viver. Porque eu sei que eu tenho um grande futuro pela frente. Participe você também da palestra Transformação Total de Pais e Filhos e tenha uma família feliz. Convidamos você para estar conosco neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão, como a Verônica e a sua mãe fizeram. E, como você viu aí, a Verônica teve a sua vida literalmente salva por causa de uma grande decepção amorosa, de maus tratos que sofria no namoro. E, enfim, ela, graças a Deus, está restaurada e essa relação mãe e filha também. Você que tem filhos e tem problemas, além de namoro, além de discórdias entre devo namorar, não devo namorar, talvez você tenha problemas até mais sérios que esses com os seus filhos, como problemas de drogas, por exemplo, problemas na escola, de comportamento, agressividade e vários outros problemas. É preciso que você, pai, mãe, aprenda a lidar com seu filho sem pesar a mão. O que é pesar a mão? Às vezes você tenta, de maneira agressiva, resolver o problema do seu filho. Então você vai ver agora. Aí dá com cinto, dá com chinelo, bate, ou então começa a punir com castigos, às vezes, demasiados. E isso só gera raiva no seu filho, na sua filha. Você estressa o relacionamento. Então,
O que você precisa fazer é desenvolver estratégias para saber lidar com seus filhos de forma eficaz. Se você quiser aprender, então venha neste domingo às 18 horas no Templo de Salomão, na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. A palestra é gratuita, aberta ao público, começa às 18 horas. Você deve chegar até 5 minutos antes do início da palestra. Nesta palestra nós temos também a cura, o tratamento da cura para a cura dos vícios. E você que é filho, jovem, ou você também adulto, você pai que está lutando contra um vício e quer ajuda para vencer, você também receberá essa ajuda na palestra neste domingo. Aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Nós vamos ler alguns comentários que as pessoas estão deixando na nossa página no Facebook sobre o tema de hoje, que é qual a idade mínima para namorar? O que os pais devem fazer quando seus filhos começam a querer namorar? Vamos ler alguns comentários já. Bom, esse aqui deixou no meu Instagram. Ela disse assim: na minha opinião, quando há maturidade para um relacionamento. Tenho 19 anos e não me vejo madura ainda para um relacionamento, pois penso em namorar para casar. Gostei da sua opinião, Nayara. A Risoslari. Eu tenho 14 anos e ainda é muito cedo. Acho que quando conseguir uma maturidade melhor, lá para os 17, 18 anos, pode ser. E sabendo o amor inteligente, melhor ainda. Também gostei do seu comentário. Nota 10 para essas alunas que deixaram lá no meu Instagram. A Bruna Lanzerotti disse assim: eu acho que a idade certa é quando a pessoa adquire maturidade para decidir e saber o que realmente quer da vida. Se quer só namoricos ou se quer um relacionamento sério para casar e construir uma família. Eu, por exemplo, comecei a namorar com 15 anos e hoje em dia sei que foi cedo demais. E você, Raquel, tem aí comentários diferentes dos meus? Tem um comentário da Brenda Rodrigues Braga no Facebook da Cris que diz assim: 15 anos se tiver um emprego, 16 se tiver um objetivo e 17, 18 se tiver juízo. E tem aqui a Andréia Benedetti, que ela diz assim: quero namorar, tenho 42 anos. Acho que você já pode namorar. Já está na hora, Andréia, já pode. Faça a terapia do amor. Aliás, eu vou falar com a Lauane por Skype, que esteve na terapia do amor ontem, e ela vai falar pra gente como foi. Olá, Lauane, tudo bem? Tudo bom, Renato? Oi, Cris. Oi. Você é de Macapá, é isso? Sim, senhor, Macapá. Mas sim, senhor? São seus cabelos brancos. Ah, tá certo. Ok. Bom, Renato, perdão. Ok, Macapá, no Amapá. A gente está devendo uma visita aí para vocês. Gostaríamos muito de visitar as pessoas aí em Macapá. Bom, conta pra gente, você foi ontem à terapia do amor aí? Fui sim, olha, tem sido muito especial, tem ensinado a gente a acertar no amor, porque eu namorei, eu tô assistindo o programa aí, eu tô vendo casos de meninas que namoraram cedo. Eu namorei com 13 anos e eu fazia briga pra namorar, eu quis namorar com um rapaz no colégio, conheci ele no colégio, queria namorar, já queria apresentar pros pais, aquela coisa toda, e meus pais não conseguiram contornar a situação. E aí eles brigavam comigo, me batiam, minha mãe me pegava no canto do colégio, fazia eu passar vergonha. Eu peguei raiva deles. Peguei raiva. A minha vontade era de matar o meu pai. Que isso? Era de sumir com o rapaz e eu tinha raiva mesmo. Quando meu pai me chamava para ir à igreja, participar das reuniões, eu ficava ali neutra. Eu não queria participar das reuniões de pais e filhos, da terapia, de nada. E aí, depois eu fui criando uma certa maturidade, aprendi, quebrei a cara com o rapaz, fui trair. Eu imaginei que você quebrou a cara primeiro antes de você aprender, né? Não foi assim? Sim, quebrei a cara. Quebrei a cara, sofri demais, sofri muito, porque eu me entreguei a ele. Ele se via como meu dono. E por incrível que pareça, ele era maior de idade. Então ele via o meu dono, né? Ele via o meu dono.
Mas eu venci. E a terapia do amor aqui no nosso estado tem ajudado muito, tem colaborado muito para o nosso crescimento. Porque ali a gente consegue ver a maneira certa de acertar no amor, os detalhes que devemos observar na pessoa, como nós podemos errar e prevenir para não errar. Então tem ajudado muito, tem colaborado muito. Eu desenvolvi muito, cresci muito com as palestras. E é na palestra que eu tenho aprendido o amor inteligente. Qual é a sua idade agora? Eu tenho 18 anos. 18, tá certo. Bom, então agora pode fazer direitinho, né? E seus pais devem estar bem felizes que você está agora fazendo a terapia do amor, aprendendo, né? Estão sim. Ok. Qual o endereço aí da terapia do amor? Qual o endereço, você sabe? Sim, é Rua Tiradentes, 849, no centro de Macapá. Rua Tiradentes, 849, centro de Macapá. Então você que está aí em Macapá, no Amapá, você está convidado para participar da terapia do amor aí, que é às quintas-feiras, que horário? Às 3 da tarde, meio-dia, 3 da tarde e 7 horas da noite. 7 da noite. Tá bom, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Sim, tá ligado. Até a próxima, tchau. Bom, vamos falar aqui com a Viviane e com o João, que são namorados. E a Viviane tem que idade, Viviane? 14. 14 anos. Já está namorando. Começou a namorar com 14? Com 13. Com 13? Uau. E o João, que idade? Comecei a namorar com 16, hoje tenho 18. Começou a namorar com ela? Sim. Com 16. Ok. E como que sua mãe e seus pais deixaram? Bem, minha mãe já sabia, né? Porque antes de eu namorar com ele, eu conversava com a minha mãe, né? Pra ver a opinião dela. E ela falou se ele é um bom rapaz. E ela foi conversar com ele antes da gente namorar, né? E eles conversaram. E até que ela falou assim, mas só se o pai dela deixar. Ela não achava que era muito cedo, não? Bom, ela achava cedo, mas pela pessoa dele, ela aceitou. Aí... Só que ela só aceitaria se meu pai deixasse, né? E no outro dia, ele foi falar com meu pai. Só que eu fui falar pro meu pai, pai, o João tá aqui na porta, quer falar com o senhor. Ele, quem é João? Eu falei, ele quer falar com o senhor. Aí ele, não quero falar. Ele já sabia o que era. Só que ele não queria falar, porque ele queria saber quem era ele. Ele falou, ele tá sozinho? Eu falei, tá. Ele, então eu não quero falar com ele. No outro dia, se ele vir com o pai ou com a mãe, aí sim eu aceito falar com ele. E no outro dia ele foi com a mãe dele, aí eles conversaram pra ver a pessoa dele, se ele realmente era uma pessoa, e meu pai aceitou. Mas deixa eu saber com o João. João, você naquele dia que ele não quis te ver, como é que foi? Tava tremendo? Na hora eu fiquei com muito medo, porque eu fui empolgado, né? Ele vai aceitar tranquilo. Porque só de eu ir lá, eu já achei uma atitude diferente, que hoje em dia a gente não vê isso. O rapaz começa a namorar com a moça, não fala com ninguém. Então, quando eu fui lá, eu tinha certeza que ele ia aceitar. Quando ela Achou que ele ia rolar o tapete vermelho pra você, né? Quando ela desceu e falou, ele não quer falar com você. Aí... dificultou. Aí ele falou assim, você vem aqui com sua mãe amanhã. Já que sua mãe sabe também, ela aceitou. Amanhã você vem com ela, que aí sim ele vai falar com você. Cheguei em casa, conversei com minha mãe, né? E foi eu e minha mãe lá. Chegando lá, a primeira vez que eu vi ele, né? Nunca tinha visto ele. Entrei na sala, eu e minha mãe. E ele conversava só com a minha mãe. Ele nem olhava pra mim direito. Ele só falava com a minha mãe. Mas aí foi tranquilo. Perguntou se eu estudava, se eu trabalhava, com quem que eu morava, onde eu morava. Mas eu acho muito legal essa atitude dele, do seu pai, Viviane. Também porque ele chamar você, por exemplo, com 16 anos, para conversar com você, é claro que você vai dar todas as respostas certas. É claro que você vai falar, eu sou um ótimo rapaz. Você vai falar, sou um ótimo rapaz, são as minhas melhores intenções com a sua filha. Mas os seus pais é que sabem quem você é, na verdade. Não é? Então eu achei legal a atitude do seu pai. Porque no passado, quando existia mesmo essa atitude, esse comportamento do rapaz para com a moça, tinha esse background, né? Tinha também os pais já conheciam os pais dele. Normalmente era assim, eles já concordavam antes, para depois o rapaz ir lá falar. Não era essa coisa do rapaz sozinho, do nada, aparecer na porta do pai e da mãe. Exato.
E os pais, que lindo, maravilhoso o seu gesto. Porque você pode ser qualquer um, né? Não, botava para correr mesmo. Tinha que saber, era de família para família. Era de família para família. De adulto para adulto. Né? Então, aí ele liberou a partir dali? Liberou, ele me cumprimentou, né? Uhum. Falou, eu aceito se namorar com ela e você ser o que sua mãe falou. Não você mudar ou fazer alguma coisa com minha filha, que aí é outra história, né? E ele colocou regras, colocou umas coisas para você cumprir, algumas condições? No momento não, mas depois conversando mais com ele, conhecendo mais a pessoa dele, sobre horário, sobre onde ir, sempre avisar. Mas ele é bem tranquilo em relação... Depois que ele me conheceu, aí é bem tranquilo em relação. Quais os limites que você procura não ultrapassar para não estragar esse relacionamento? Primeiramente, não é um limite, né? É um objetivo que eu coloquei e que nós vamos cumprir. Eu já pedi a mão dela em casamento. É? Ele já sabe que eu vou casar com ela, eu conversei com ele, com a mãe dela. Meu objetivo é casar, não apenas namorar. E limite... Assim, por exemplo, você arrisca chegar tarde com ela em casa? Vocês são permitidos namorar sozinhos, sair para qualquer lugar? Nós procuramos, quando nós saímos, um exemplo, cinema, a gente vê que a sessão vai ser mais tarde, a gente sempre liga e avisa onde está. Ó, então em tal lugar, por volta de tal horário nós chegamos. Porém, não é sempre que acontece isso, né? Geralmente eu vou na casa dela, fico até um certo horário, vou embora, mas é difícil a gente chegar tarde ou ficar até muito tarde. Mas ele é bem tranquilo em relação a isso. Agora, imagino, Viviane, que você também deve ser uma boa filha para os seus pais permitirem isso, né? É, sim. Você tem que ter crédito para isso, né? Foi bem difícil ir bem com na meu pai. Escola e tal, obedecer, ajudar em casa. Você faz essas coisas? Sim, faço, porque... Uma coisa que você deve fazer, Viviane, é que eu imagino, é conversar muito com a sua mãe. Sim, né? Converso bastante com porque minha mãe. Porque isso também ajuda, né? Se eu tenho uma filha e ela fala tudo comigo, eu vou confiar que ela está realmente fazendo o que ela está falando. Agora, se eu tenho uma filha que não fala nada, que eu tenho que ficar perguntando, querendo tirar, né? Você não consegue saber o que está acontecendo na cabecinha dela, você fica com medo. Peraí, será que ela está fazendo? Né? Então, essa amizade de filha com a mãe, de filha com o pai, é muito importante também nessas horas. Porque isso dá para você a confiança que você precisa para namorar. Facilitou bastante, porque minha mãe já sabia. Meu pai ficou nervoso com ela porque ela não contou para ele. E aí, quando ele estava na porta, né, que meu pai não queria falar com ele, por que você não me falou? Porque minha mãe foi comigo falar para ele que ele estava na porta esperando. Minha mãe que falou, minha mãe que marcou o dia, que a mãe ia estar em casa nesse dia que ela trabalha. Aí ela já marcou o dia que ela estava em casa. Então já estava tudo combinado. Né? Mas ele mesmo com minha mãe em casa, minha mãe falando, ele não quis. Ah, tá certo, realmente. Aí sua mãe pisou na bola, porque ela tinha que ter falado com ele primeiro. Exatamente. Mas está tudo bem então, está correndo tudo bem. Vocês estão aceitando a supervisão dos pais. É isso? Com certeza. Ok. E você não fez nada para pisar na bola com os pais? E nem vou fazer, né? Nem vai fazer. Melhor não. Ok. Tá bom. Agora, tá planejando casar quando? Quando ela fizer pelo menos maior de idade, né? Eu até gostaria de antes. Porém, eu sei que ela vai adquirir mais experiências, vai amadurecer mais. Quantos anos você tem? 14. Aí é que está a desvantagem de começar cedo. Porque você, como você, por exemplo, já tem 18, você quer logo resolver esse assunto, você quer casar, você sabe que é ela e tal. Agora ela está nova, você vai ter que esperar aí 2, 3 anos, não sei, quer dizer... E esse namoro de 2, 3 anos é que fica, né? Estendendo, aquela coisa e tal. E dificultando um pouco, pois né, vai vocês, dificultando, né? exatamente. É mais chance de errar, é mais chance de fazer as coisas erradas. Enfim, o ideal é que o jovem, ele aguarde para começar a namorar quando ele estiver sabendo, bom, se eu começar a namorar agora, um namoro sério, então eu estarei pronto, estarei tudo correndo bem para estar casado em 18 meses, 2 anos, né? Agora, você começar a namorar com 13, isso raramente vai ser possível, né? Então, mas aí vai ter que ficar estendendo. Vocês vão ter que administrar isso, né? Eu vejo um pouquinho de decepção na sua cara, assim, mas... Inclusive, quando eu conheci ela, eu não sabia a idade, eu tinha esse pensamento. Bom, começar a namorar,
1 ano e meio, 2 anos, vamos casar. Só depois que eu fui saber a idade dela. Porém, eu já estava conversando com ela e creio que isso não vai ser um empecilho. Tá bom. Então tá, é o seu desafio agora. Ok. A Raquel, ela foi na rua perguntar às pessoas qual a melhor idade. Isso, vamos ver agora algumas pessoas que a Raquel perguntou. Qual a opinião delas, desses jovens, sobre a idade mínima para namorar? 18 anos, porque pra mim é o correto, porque quando você é jovem, você não tem tanta maturidade no relacionamento. Eu acredito que não tem uma idade certa, porque depende muito da maturidade da pessoa. 22 a 23 anos ela já pode começar a namorar, porque nessa idade ela já tem uma maturidade mais adquirida, ela já sabe, já está definido o que ela quer ou não para seguir na vida dela. A idade certa, assim, não teria. Eu acho que vocês têm eu mesmo tenho um objetivo, depois do estudo. Eu acho que não tem idade certa, assim, um número, vai 10 ou 20, 30 anos. Eu acho que não existe um período pré-estabelecido de idade mínima, de idade média. Eu acho que vai depender da maturidade da pessoa. Para a mulher, como a cabeça da mulher é diferente do homem, 18 anos é ideal. Agora o homem é mais complicado, é 21 anos, 22. Tá ok. Nós vamos dar a nossa opinião daqui a pouquinho. Vamos falar com o Caio, que está aqui por telefone, aqui em São Paulo. Esteve ontem pela primeira vez na Terapia do Amor e parece que gostou muito. Alô, Caio. Alô, Renato. Boa noite, Cris. Tudo bem? Boa noite, Caio. Tudo bem. Boa noite. Você esteve ontem onde pela primeira vez na terapia? Pois é, ontem foi... Exatamente. Ontem foi em São Paulo, no templo mesmo. Ah, no templo? À noite? Isso, 8 horas. Então, como é que foi a sua experiência? Conta aí. Foi muito boa. Na verdade, eu nunca tinha participado, né? Minha namorada, que eu tenho um relacionamento há 2 meses, já frequentava, né? E pediu para que eu fosse para acompanhá-la e no final das contas eu achei bem interessante, né? De bom proveito, né? Onde vocês falaram, principalmente o Renato, de se fazer algo sem esperar algo em troca, né, no relacionamento. Não descontar os seus momentos ruins no parceiro, né, os picos, onde você tem dias que está bem, tem dias que está mal, né, e o mais importante que foi absorvido por mim, que é o sentimento de amor. Não é um sentimento, né, o amor, é um mandamento, né. Uhum. Então esses foram os pontos que eu mais aproveitei, peguei o livrinho e pretendo aí frequentar os 21 dias, né, até o final do ano. Que legal. Vocês estão namorando há 2 meses? 2 meses. E ela já estava vindo antes e ela convenceu você a vir? Exato. Você achava que era uma coisa assim, mais para mulher e tal? Geralmente o homem pensa que essas palestras é mais coisa de mulher. O que você achava antes de vir? Olha, na verdade, antes eu não tinha muito um pensamento sobre isso, né? Eu mantive um pensamento aberto, né? Cabeça aberta. E coração também aberto e disposto a ouvir o que tinha que ver, e foi muito proveitoso, né? O que ela falou para te convencer a vir? Olha, ela não falou muito, na verdade. Eu me predispus a vir por nós mesmos, né? Como você comentou, a gente tem que fazer coisas pelo outro sem esperar nada em troca. E eu fiz isso por ela e acabei aproveitando para mim mesmo. Uhum. Que legal. Eu imagino que ela esteja muito feliz porque você foi. Olha, eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Ok, Caio, muito obrigado. Espero que vocês possam estar de volta na próxima quinta-feira com a gente, tá bom? Conta comigo. Obrigado. Boa noite, Cris. Boa noite, Renato. Boa noite. Obrigado pela participação. Tchau. Vamos agora assistir a matéria que fala do que tem acontecido na palestra da transformação total de pais e filhos. Nós temos ainda aqui o Leonardo, que vai falar daqui a pouquinho sobre o relacionamento dele com os pais com respeito à autorização para namorar. Vamos lá. Você já teve algum problema familiar? Eu tinha muita mágoa da minha mãe, às vezes ela falava alguma coisa que eu não gostava, então eu ia guardando e ficava descontando nela. Às vezes problemas com meu pai, problemas com outras coisas eu descontava nela e ela, por sua vez, né, para se defender por exigir respeito de mim, ela também brigava comigo. Foi meio difícil, eu cheguei até a mandar um dia ele embora de casa,
porque ele não estava obedecendo. Era difícil, complicado a gente ter aquele respeito pelaquela forma de adolescente, né? Que a gente sempre queria ficar na rua, aprontando com os amigos, não é aquela aprontando assim, mas brincando, querendo não ficar tanto dentro de casa, mas quanto mais na rua. Brigas dentro de casa muitas vezes nos abalam profundamente, gerando consequências para o resto da vida. Mas a palestra Transformação Total de Pais e Filhos está mudando essa realidade. Tem gente adulta que vive uma vida amaldiçoada porque desonram os pais, porque não falam com os pais. É uma bênção e uma maldição que já foi escrita lá atrás. Hoje está totalmente transformado. A gente tem paz em casa, a gente não briga, a gente não discute. Hoje eu respeito a minha mãe e a gente vive em paz em casa. Agora é minha vez de ajudar, né? Como minha mãe me pegou no colo, me criou, eu tô aqui até hoje, então agora é minha vez de tentar fazer o mesmo que ela fez por mim. Agora é muito melhor, agora a gente se fala, sabe, conversa, como a gente fazia antigamente, antes dessa fase. Agora melhora 100%. Na palestra, Renato e Cristiane aconselham famílias. O objetivo é melhorar a convivência dentro do lar. Ser pai é se tornar especialista em engolir sapos. Ou seja, entender que aquele ser humano está em formação. Eles vão tirar você do sério. O maior erro que você pode cometer é você querer que o seu filho tem a mesma cabeça que você. Isabel e Rosângela tinham muitos conflitos dentro de casa, mas com os conselhos, as coisas mudaram. A nossa convivência em casa, ultimamente, qualquer coisa era grito, e hoje está bem melhor. Sempre bom aprimorar, e adolescentes, saber como lidar com filho numa idade jovem. Então, a gente veio buscar mais conhecimento, mais entendimento. Faça igual estas pessoas. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Com certeza, sair daqui cada vez mais com entendimento, com paciência. Minha expectativa é aprender mais, para mim poder praticar em casa e melhorar cada dia mais o meu relacionamento com minha mãe e com meu pai. Não deixe de participar. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso acontece todos os domingos às 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. E se você também quer aprender como melhor lidar com seus filhos, você pai, você mãe, que está aí sempre em queda de braço, né? Você fica tentando forçar uma situação, ou você fica tentando administrar, igual um malabarista, a situação dos seus filhos. Porque é problema na escola, depois é problema com o irmão, com a irmã, depois é problema com o namorado, com a namorada, depois é problema com o vizinho, e vários problemas. Parte disso é ser pai, mas você gostaria de ter um pouquinho mais de paz dentro de casa, um pouquinho mais de entendimento, de compreensão, mas você não está conseguindo fazer isso. Sabe por que você não está conseguindo fazer isso? Porque provavelmente você está tentando educar os seus filhos da mesma forma que os seus pais educaram você. E os seus filhos estão crescendo em um mundo diferente do que você cresceu, do que eu cresci. Então é preciso você aprender novas estratégias, novas maneiras para lidar com os jovens na atualidade. Então, estas palestras da Transformação Total de Pais e Filhos ensinam, abrem a sua mente para você aprender isso. E também você jovem, que não sabe às vezes como comunicar, você não consegue as coisas do seu pai. Por exemplo, você quer namorar, mas seu pai não deixa, sua mãe não deixa. Você quer viajar com os amigos, não deixa. Você quer sair para ir num tal lugar com os amigos, não deixa. Você não consegue nada dos seus pais. Aí fica aquele embate. Você pode, jovem, se você saber, se você souber agir com inteligência, com sabedoria, você pode conseguir tudo dos seus pais, mas você precisa saber como, não é batendo de frente. Então, nessas palestras, você vai aprender como fazer isso. Eu convido você para estar com a gente neste domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu fazemos essas palestras para pais e filhos. E também fazemos a cura dos vícios para as pessoas que estão tentando vencer um vício e não têm conseguido, seja drogas, seja problema de bebida, de álcool, internet, pornografia, você pode superar isso. Foi o que aconteceu com o Jonathan. Olha só a história dele, ele consumia drogas desde os 14 anos. Famílias tentam encontrar explicações. Problema com família
faz o adolescente sair de casa mesmo. Muitas vezes por conta de falta de estrutura familiar para mantê-lo dentro de condições normais e sadias e adequadas, psicologicamente, afetuosamente e economicamente também. A mãe do Jonatas não imaginava que o filho seria capaz de fugir de casa com apenas 16 anos de idade. No dia que o Jonatas saiu de casa, foi complicado. Naquele momento foi desesperador, sim. A rebeldia do Jonatas fugiu ao controle da família. A mãe era um empecilho para o estilo de vida que ele queria levar. E era para cá que ele vinha quando queria se reunir com os amigos para usar álcool e drogas. O que aconteceu para você fugir de casa? Eu briguei com meu padrasto. Eu estava usando drogas e zoando muito, assim. Eu tinha 14 anos quando eu experimentei drogas pela primeira vez. Um amigo meu me ofereceu o cigarro. Eu até pensei em não usar, mas eu fui lá e usei. A mãe do Jonatas se separou do pai quando ele tinha 4 anos de idade e ele foi criado pelo padrasto. Eu criei o Jonatas como meu filho desde os 6 anos de idade. E no começo eu me vi perdido, não sabia muito bem o que fazer. E vi meio que a minha própria história estava se repetindo nele, né? Porque eu passei a mesma situação igual a dele. Eu e a mãe dele, a gente brigava muito por causa do Jonatas, né? E ela se queixava muito porque eu não tinha muita compreensão. Tudo eu reclamava, tudo eu brigava. Eu acho que foi isso que gerou essa situação também, dele ter revolta e tal. No dia que o meu filho saiu de casa, quem foi atrás foi o meu esposo. Fui atrás dele e ele já tinha ido para a casa da avó dele. E depois o próprio Jonatas veio, a minha irmã trouxe ele e ele falou para mim, olha mãe, a partir de hoje eu não quero mais viver nessa casa e vou morar com esse pai biológico dele. Fiquei mais desesperada ainda. Falei, poxa, meu filho já está nessa situação. Aí vai morar com uma pessoa que está sem estrutura, não tem uma estrutura, não tem nada para passar para ele, o que vai ser? Foi uma fase que eu fui para o fundo do poço. Chegou um momento que eu pensei, eu preciso ajudar o meu filho e sozinha eu não consigo. E foi aí que eu decidi levá-lo à palestra de transformação total entre pais e filhos. Quando eu cheguei lá, o Renato falou algumas coisas que mudou o meu pensamento na hora. Eu pensei daquele dia em diante que nunca mais ia usar drogas. Desde o primeiro dia que a gente foi lá, já vi a mudança dele, já voltando de carro no caminho, ele já mudado, conversando mais. Então, 2 semanas depois, ele voltou para casa, totalmente mudado. A palestra foi tudo pra gente. Não só mudou o nosso relacionamento com o Jonatas, como também o nosso relacionamento como casal. Hoje eu sou feliz com a minha mãe, com o meu padrasto, e eu tô bem com eles, não tô dando mais trabalho, eu respeito a minha mãe, respeito o meu padrasto, e não sinto mais falta de nada do que fazia antes. O Renato e a Cris fazem a palestra Transformação Total de Pais e Filhos todos os domingos. Esteja com a gente neste domingo. Vamos falar aqui agora com o Leonardo, que está aqui aguardando pacientemente. Leonardo, você tem que idade? Eu tenho 16. 16 anos. Seus pais proíbem ou permitem você namorar? Como eu moro com minha mãe, ela não proíbe. Ela confia em mim em questão de namoro. Mas ela, quando eu falo pra ela que eu tô namorando, ela quer saber quem é a menina e quer conhecer a família. Só isso. Ela confia em mim em questão de namoro. Então ela quer somente honestidade da sua parte e conhecer a família da moça. Isso. Ela só exige isso. Só. É sensato, né? É sensato. E você tem cumprido esse desejo dela? Tenho, apesar que eu não penso em namorar agora, mas sim, quando eu namorei, eu falei, mãe, tô namorando, e ela queria conhecer. Ok, tá bom. Esperamos que você continue assim e não decepcione sua mãe. Não vou decepcionar. Tá bom? Ok, um teste rápido para vocês aqui. Responda rápido. Qual a idade mínima no Brasil para casar? 25. Não, 18. Vamos lá, você. Qual a idade mínima no Brasil para ter carteira de motorista, de habilitação? 18, correto. Idade mínima para votar? 16. Idade mínima para fazer uma tatuagem aqui no Brasil? 18. No Brasil quer dizer, em São Paulo, nem todos os lugares no Brasil tem leis municipais. Em São Paulo, correto, 18. Idade mínima para ter uma conta no Facebook? Nenhuma, 0.
Tem que falar no microfone. 0? 0. Não, 13. 13 anos. Idade mínima para doar sangue? 18. 16. Se tem idade mínima para essas coisas, tem que ter uma idade mínima para começar a namorar. Né? Não é o número, mas sim a maturidade, a responsabilidade. E sempre faça dos seus pais seus aliados e não seus inimigos, porque é só você que tem a perder se você fizer deles inimigos, tá bom? Obrigado a todos pela participação. Voltamos amanhã, neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Obrigado, alunos. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.